Ao julgar uma ação trabalhista, o juiz pode declarar a prescrição sem ouvir a parte. No Código de Processo Civil existe a previsão de declaração de ofício da prescrição extintiva, mas seria possível a aplicação subsidiária no direito trabalhista? Esse é o debate levantado por Alexei Almeida Chaper, na dissertação que vamos conhecer no programa desta semana. A apreciação de ofício do mérito em face da prescrição extintiva no processo de conhecimento trabalhista, indisponibilidade. Dissertação apresentada como exigência parcial para obtenção do título de mestre em Direito no programa de pós-graduação em Direito, nível mestrado, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O estudo é de Alexei Almeida Chaper. E para debater o trabalho, recebemos o juiz do trabalho da 10ª Região, Rogério Neiva, e a advogada trabalhista Raquel Rieger. Quero aqui agradecê-los pela presença. Muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. De forma não diferente também ao Alexei, nossos agradecimentos, e vamos conferir um resumo deste estudo. O estudo faz uma análise do direito do trabalho com relação à prescrição do processo de conhecimento. O trabalho levanta o debate sobre a possibilidade do juiz do trabalho poder ou não declarar de ofício a prescrição extintiva. Bom, Alexei, gostaria que você falasse da metodologia utilizada para esse seu estudo. Excelente, Rimac. Em primeiro lugar, eu cumprimento os professores. Eu quero também agradecer ao professor orientador, professor Gilberto Stirmer, que nós optamos por trabalhar a prescrição, buscando na natureza jurídica, lá no direito civil, no Código Civil, analisar a prescrição como uma exceção substancial. Depois passamos na análise da prescrição no direito constitucional, realmente, a previsão lá do inciso 29 do artigo 7º da Constituição. E aí, então, fomos analisar a prescrição na CLT para responder se ela pode ou não realmente ser declarada de ofício pelo juiz do trabalho. Uhum. Bom, o Alexei ele destacou para a gente 3 livros, claro que são muitos para a elaboração de um estudo como esse, são utilizados vários livros, né, na bibliografia, mas ele destacou 3 aqui para a gente, que nós vamos conferir agora quais são e depois ele vai comentar de que forma cada um contribuiu para a elaboração do seu estudo. Vamos ver. Prescrição e decadência no direito do trabalho, de Antônio Luiz da Câmara Leal, editora Forense. Da prescrição e da decadência, de Wilson de Souza Campos Batalha, editora LTR. Polêmicas trabalhistas, monografias vencedoras, de Alexei Almeida Chaper, editora LTR. Bom, Alexei, esse último aí é bem conhecido, né? Tá, inclusive aqui também em minhas mãos, é seu mesmo. Você poderia comentar sobre o autor e sobre o livro? Sem dúvida, Rimac. Eu fiz questão de incluir este livro, não poderia deixar de incluí-lo na bibliografia, porque foi onde tudo começou realmente. Conversava com a professora Raquel antes. Foi um concurso de monografias da Academia Nacional de Direito do Trabalho e eu tive a oportunidade de escrever sobre a prescrição logo quando saiu a Lei 11.280 em 2006. Naquela oportunidade, então, comecei esse debate se poderia ou não ser declarada de ofício a prescrição no direito do trabalho e acabei sendo premiado pela Academia Nacional e surgiu então este livro, depois reunindo 3 prêmios de monografia. Bom, e os outros livros? Os demais são autores clássicos, né? O Wilson de Campos Batalha e também o Câmara Leal, assim como outros tantos que foram utilizados na bibliografia, Pontes de Miranda, Ovidio Batista, são autores que não poderiam deixar de ser trabalhados, justamente porque eles inspiraram até o título do livro que agora traz a dissertação de mestrado, que é a prescrição da ação na ação trabalhista, ou seja, a ação entre aspas e a ação sem aspas, diferenciando essa ideia do que seria a ação com aspas e a ação sem aspas. Então, esses autores clássicos trabalham bastante isso e eu tentei trazer isso na dissertação. Vamos falar do estudo, então, agora. Excelente. Bom, então, eu convido os professores, ao Rimac e também os nossos amigos de casa a responder o seguinte: o que a prescrição extingue realmente? O que se extingue com a prescrição? Certamente nós já ouvimos muita gente falar, talvez já tenhamos escrito isso, inclusive, de que a prescrição extingue a ação prescreve. Será que isso realmente está correto ou essa frase, na verdade, não é tecnicamente correta? Então, há professores, né, doutrina moderna já defendendo hoje em dia a ideia de que a doutrina clássica estaria até equivocada ao falar de prescrição da ação. E eu confesso a todos que foi realmente uma das minhas dificuldades durante a pesquisa, compreender realmente o que significa essa ação com aspas e essa ação sem aspas, porque muitas vezes o livro do Pontes de Miranda, por exemplo, é uma figura
que fala bastante da prescrição, tem todo um volume sobre prescrição, assim como o Câmara Leal, um tratado inteiro. Toda a doutrina clássica, na verdade, se preocupou muito com esse tema da prescrição. E tratava dessa ideia, prescrição da ação, a ação prescreve. Mas aí nós vamos analisar lá no Código Civil, em 2002, e há então essa correção, digamos assim, ao tratar da ideia do que realmente prescreve, porque na verdade não é a ação processual que prescreve. Na verdade, o que se extingue é a pretensão, é no plano do direito material, e depois a ação, essa ação sem aspas, a ação no plano do direito material. Então, na verdade, nós temos 3 planos. No primeiro momento há um direito subjetivo, depois da contratação, um direito de prestação. Há uma prestação e uma contraprestação, e isso se enquadra perfeitamente no direito do trabalho, no contrato de trabalho. A prestação do trabalho por parte do empregado é a principal prestação do empregado, e a contraprestação do empregador, a principal é o pagamento do salário. Então, eu pergunto aos amigos se isso, na verdade, não é um direito apenas, é um direito. Ele existe, ele é válido e ele pode ou não ser eficaz. Nós sabemos que existem as condições, os termos para a questão da eficácia do contrato, e isso, então, pode haver um direito que ainda não é exigível, sem dúvida nenhuma, um direito que existe e ainda não é exigível. Então, a partir do vencimento da minha dívida, a partir do vencimento da prestação, é que eu começo, então, a correr aquele prazo prescricional, esse que todos nós aprendemos na faculdade. Esgotado esse prazo prescricional, o que eu deixo de existir, na verdade, não é a ação processual. A ação processual ela é autônoma, ela é abstrata em relação ao direito material, e isso já predomina há muitos anos. Então, o direito processual, a ciência do processo, ela é autônoma, ela é abstrata em relação ao direito material. O que seria, então, essa ação de direito material? Na verdade, a ação material, ela é uma decorrência lá daquela ideia de áxio do direito romano. Então, seria a exigibilidade forçada do direito. Nós sabemos que hoje em dia nós não podemos mais pegar o nosso devedor pelo cangote e forçar ao cumprimento da obrigação. Nós precisamos de todo um processo, um devido processo legal, com contraditória e ampla defesa, e por meio, então, do Poder Judiciário, depois de reconhecido o meu direito, é que eu vou poder executar, independentemente da vontade do meu devedor, aquela obrigação que foi contratada, que foi pactuada. Então, basicamente, essa é a ideia. É que primeiro existe um direito subjetivo, depois do vencimento desse direito eu tenho pretensão, eu tenho exigibilidade jurídica, o poder de exigir esse direito, mas como se trata de um direito à prestação, eu preciso ainda de um comportamento espontâneo do meu devedor. Eu não posso forçá-lo ao cumprimento daquela obrigação, como em outros tempos isso seria possível. Então, para haver essa execução forçada, eu preciso do reconhecimento do meu direito por meio de um processo. E aí sim, eu vou ter ao mesmo tempo o exercício da ação processual, essa ação com aspas, a demanda realmente, o exercício do meu direito de ação processual, e ao mesmo tempo a ação material, que seria realmente essa execução forçada do direito, mas claro, após todo esse reconhecimento judicial de que eu realmente tenho direito. Não há nenhum problema de que o trabalhador ingresse na Justiça do Trabalho e não comprove o fato constitutivo do seu direito, lá do artigo 333 e 818 da CLT e o 333 do CPC. Então, não comprovado o fato constitutivo, houve direito de ação processual, sem dúvida nenhuma houve processo, mas vai ser uma ação, uma reclamatória improcedente. Houve ação processual e, nesse caso, não houve ação material. Então, não há problema nenhum em se falar, a se admitir essa teoria dualista da ação. Uma ação processual, ação com aspas, a demanda, o exercício do direito de ação, exigindo, então, a prestação jurisdicional do Estado. E, por outro lado, essa ação material, aí sim, quando houver uma ação procedente, uma sentença de procedência, aí então, depois de todo o devido processo legal, eu vou poder executar aquela obrigação. E a grande dúvida é a seguinte: a prescrição ela é um direito do devedor? Ela pode ser renunciada pelo devedor? O devedor que paga uma pretensão prescrita, ele pode depois pedir de volta quando se deu conta que não estava mais prescrito? Tudo isso são questões que corroboram essa ideia de que o direito subjetivo é um primeiro momento, depois nós temos a pretensão como exigibilidade num segundo momento, e aí sim é possível haver essa ação no plano do direito material como execução realmente forçada daquele direito. No momento em que nós dizemos que a prescrição ela extingue a pretensão, levando toda aquela teoria que vem lá do direito alemão e traz então o Código Civil de 2002 no artigo 189, essa previsão de que a prescrição, na verdade, extingue a pretensão e não a ação e não o direito,
Então, se o devedor ainda por cima tem o direito de renunciar a essa prescrição, e o próprio artigo 191 diz isso, o 884 e o 882 do Código Civil também prevêem a ideia de que o devedor não vai poder pedir de volta aquele pagamento, não se trata de um enriquecimento ilícito, na verdade o direito ele continua existindo, o que não há mais é pretensão e por isso também não vai haver essa ação no plano material. Então eu pergunto aos amigos se seria lógico que o juiz, saindo da posição de imparcialidade dele, arguísse de ofício, sem manifestação do beneficiário, sem manifestação do devedor. Isso nós podemos falar no campo do direito civil, mas especificamente aqui o tema do trabalho, no direito do trabalho, no processo do trabalho, onde nós reconhecemos na própria Constituição a hipossuficiência do trabalhador, está lá no caput do artigo 7º, que o objetivo do direito do trabalho é a melhoria da condição social dos trabalhadores. E é lá que nós temos previsto, no inciso 29, a prescrição e tratando da ação no plano material. Porque vejam bem, ali na Constituição, no inciso 29 do artigo 7º, está sendo relacionada a prescrição com a ação em relação aos créditos trabalhistas. Então, nesse momento, relacionando a ação com créditos, o legislador constituinte deixa muito claro que está tratando da ação no plano material. Então, no plano do direito do trabalho, está constitucionalmente prevista a ideia da ação material. A ação no plano do direito material, a força do próprio direito subjetivo em si. Seria lógico o juiz do trabalho que, nós sabemos, o processo do trabalho também existe um princípio da proteção no processo do trabalho. É claro que não é o mesmo princípio da proteção lá do direito material, mas há também a ideia do impulso de ofício da execução. O trabalhador, ele não paga depósito recursal, se ele não vai na audiência, as penalidades são diferenciadas, nós sabemos que vai haver o arquivamento em relação ao empregado e em relação ao empregador, aí sim vai haver revelia e confissão. Então, há também um princípio da proteção no processo do trabalho. Seria lógico o juiz sair da postura de imparcialidade para favorecer o empregador, o direito disponível, o direito patrimonial do empregador, aquele que assume os riscos da atividade empresarial, de acordo com a CLT, lá no artigo 2º. Então, essa é a pergunta da dissertação e que a jurisprudência tem respondido de forma muito favorável, majoritariamente, em relação à não aplicação dessa regra do CPC, da aplicação de ofício da prescrição do direito do trabalho. Justamente por isso, porque vai contra toda a ideia de princípios do direito do trabalho e também porque há uma regra expressa na CLT em relação à natureza jurídica da prescrição. Lá no artigo 884, parágrafo 1º, está expressa a natureza defensiva do Instituto da Prescrição. Então não há omissão e também, óbvio, não há compatibilidade. Nós vamos debater esse trabalho daqui um pouquinho depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a dissertação de Alexei Almeida Schaper, a apreciação de ofício do mérito em face da prescrição extintiva no processo de conhecimento trabalhista. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Discricionariedade técnica na regulação econômica, de Flávio José Roman, editora Saraiva. Direito e pós-humanidade, quando os robôs serão sujeitos de direito, de Marco Aurélio de Castro Júnior, editora Juruá. O conceito jurídico de direito sustentável no Brasil, de Marcos Ângelo Grimoni, editora Juruá. Bem, o tema do trabalho é um, o livro é outro, o conteúdo é o mesmo, é só uma questão de orientação mesmo, que normalmente ocorre por parte das editoras, né? Mas o livro está aqui, Prescrição da Ação na Ação Trabalhista. Realmente, o livro trata então desse trocadilho da ação processual e a ação material. Então, é deixar bem clara a ideia de que a ação material, ela não é extinta com a prescrição. O que é extinto realmente é a pretensão e aí, por consequência, nós não vamos ter essa ação material, a execução forçada do direito subjetivo do trabalhador. Agora, a ação processual, a ação com aspas, essa sim permanece sem problema nenhum, eternamente é um direito público subjetivo de todo trabalhador e de todo cidadão. Site? Bom, estamos lançando a Escola Nova de Direito, é o www.endapp.com.br e lá vocês vão encontrar material de apoio gratuito para trabalhos práticos e acadêmicos e há também um aplicativo para celular, para smartphone, enfim, disponível para os sistemas iOS e Android,
e gratuito também. Convidar aqui a doutora Raquel para dar início ao nosso debate. Eu agradeço o convite para participar do programa, ainda mais numa temática tão cara como essa da prescrição. E enquanto advogada trabalhista que milita apenas em favor de empregados, eu posso testemunhar que é realmente desalentador quando eu me deparo, e normalmente a questão da prescrição, da fluência do marco prescricional é uma das primeiras, se não a primeira questão que se examina. Então, quando eu me deparo realmente com uma boa demanda, mas que já teve a sua fluência esgotada no plano prescricional, é realmente desalentador. Eu penso, inclusive, que seria uma questão a ser ensinada, quem sabe, ao cidadão a partir do ensino médio, para que, pelo menos, noções a respeito do Instituto pudessem ser passadas e que as pessoas tivessem ciência disso. Em relação à tese do Dr. Alexei, muitíssimo interessante, muitíssimo bem escrita, eu lhe parabenizo. O que ficou realmente, gostaria de saber a sua opinião de uma forma um pouco mais clara, é que apesar de fazer menção ao artigo 884 da CLT e até mesmo a questão da não regulamentação até hoje, por exemplo, do artigo 7º, 1º da Constituição Federal, o que me vem à mente é que, mesmo que hoje a jurisprudência esteja se encaminhando, esteja cristalizada já no sentido da não aplicação da prescrição de ofício pelo magistrado, se o senhor entende que teria que haver uma regulamentação também nesse aspecto, se essa lacuna, por exemplo, se ela não seria mais fácil, mais didático que ela fosse efetivamente sanada. Sem dúvida, professora Raquel, agradeço o questionamento. Eu concordo, a prescrição ela trata de segurança jurídica, então realmente a segurança jurídica que se busca com a prescrição acaba se perdendo nesse momento em que não há específico na lei uma determinação de que o juiz do trabalho não pode declarar de ofício a prescrição. Seria interessante, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que é possível fazer essa construção a partir da regra de toda a normatização lá do Código Civil e da própria CLT. Então, se no Código Civil nós temos a prescrição como não extintiva do direito e sim da pretensão, não há como o juiz, mesmo o juiz de direito, declarar de ofício a prescrição, a não ser que ele viole toda essa sistemática prevista lá na normatização do Código Civil. Então, a pretensão é que é extinta, então o juiz não pode declarar de ofício a prescrição. Se modificasse a lei para dizer que a prescrição extingue o direito, da mesma forma como acontece lá no CTN, como acontece no CPP, não haveria problema nenhum. Mas, teoricamente, é incorreto dizer que a prescrição extingue apenas a pretensão e o juiz vai e declara a prescrição de ofício a favor da parte que, na verdade, se beneficia daquele direito. Então, essa é a minha resposta. Obrigado. Doutor Rogério. Bem, aproveito para parabenizar o doutor Alexei pelo brilhante trabalho e tive a oportunidade de ler, muito bem articulado e bem fundamentado. E a pergunta que faria seria a seguinte: não seria possível, nesse debate sobre o alcance da aplicação do 219, 5º do CPC, permitindo que o juiz reconheça de ofício a prescrição, distinguir e separar a prescrição bienal da prescrição quinquenal? E digo isso até porque percebi que no trabalho há uma menção à tese do Dr. Jorge Luiz Souto Maior e da doutora Valdete Severo, né, inclusive a doutora Valdete conterrânea, né, do Dr. Alexei, que sustentam, né, na minha compreensão, simplesmente a ineficácia do artigo 7º, 29, no sentido de que não há prescrição no direito do trabalho. E acho que tem lá os seus fundamentos, né? Trazendo como fundamento, premissa, a ideia de que durante o contrato de trabalho, e aí estamos falando de prescrição quinquenal, o trabalhador não tem como reivindicar seus direitos, né? Mas eu pergunto, e no caso da prescrição bienal, é possível separar a bienal da quinquenal para efeito do 219, 5º do CPC? Professor Rogério, agradeço, excelente pergunta. Eu entendo que, apesar de realmente existir essa diferença, não haveria como o juiz do trabalho declarar de ofício a prescrição sem ofender essa sistemática que eu já mencionei. Porque nós temos aquele velho debate entre celeridade e justiça, né? Então, enquanto a decisão que declara a prescrição de ofício no direito tributário ou no direito penal, ela é uma decisão justa, na medida em que não há mais direito
Assim como a decadência extingue o direito, a prescrição poderia extinguir direito, isso é a opção do legislador. E no direito civil, no direito do trabalho, está expresso que a prescrição não extingue o direito. Então, aquele trabalhador que recebeu mal durante 10, 15, 20, 30 anos, ou não importa, ele não recebeu corretamente. Aquela sentença que não declara a prescrição, ela é uma decisão justa. Ninguém vai poder dizer que não houve o trabalho, que não há o direito. Tanto que se o empregador pagar, ele não vai poder pedir de volta. Tanto que se ele ficar em silêncio, vai ser considerada a renúncia tácita. É isso que está lá no Código Civil. E o próprio CPC, o projeto de novo Código de Processo Civil, ele prevê a ideia da intimação mesmo em matérias de ordem pública. Então, eu diria que se for declarar a prescrição de ofício, ainda assim, deveria haver pelo menos a intimação prévia, tanto do credor, para poder demonstrar que há uma causa impeditiva, suspensiva, interruptiva, que, aliás, é a tese lá da professora Valdete Severo do Souto-Maior, no sentido de que haveria uma causa de impedimento da prescrição enquanto não haja a regulamentação desse artigo 7º, inciso 1 da Constituição. E também por parte do devedor para que possa fazer a renúncia, exercer o seu direito de renúncia, que está expresso também na lei. Então, eu diria que, enquanto não houver uma modificação na legislação, a prescrição não deveria ser pronunciada de ofício pelo juiz, seja a bienal, seja a quinquenal. Bem, deixa eu pedir aqui para a professora Raquel Rieger também fazer mais uma intervenção, ela que inclusive é especialista em direito material e processual do trabalho pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, né? Gostaria então mais uma vez que você fizesse mais alguma pergunta. Muito bem. Eu perguntaria, em relação à questão da prescrição intercorrente, se o senhor entende que essa também precisaria de uma regulamentação maior, aí já falando, inclusive, na parte da execução. Bom, o trabalho, ele foca realmente no processo de conhecimento por uma questão metodológica, inclusive. Mas eu também trato da prescrição intercorrente justamente para reforçar a inaplicabilidade da declaração de ofício no processo do trabalho. Porque nós temos uma evolução na legislação, né? Lá em 2006, ela vem para realmente terminar com o que vinha sendo excepcionado aos poucos. Então, num primeiro momento, o artigo 194 do Código Civil ele foi alterado para permitir a declaração de ofício em favor de incapaz. Então, realmente, a indisponibilidade do direito permite isso. E depois, também a Lei de Execuções Fiscais, lá o artigo 40, parágrafo 4º, prevê, então, a declaração de ofício da prescrição na Lei 6830, a Lei de Execuções Fiscais. Mas é aquilo que eu dizia há pouco. Se, no crédito tributário, a prescrição extingue realmente o direito, nada mais justo do que o juiz declarar de ofício aquela prescrição. Não há mais direito. E mesmo lá, na Lei 6830, há a previsão de intimação prévia da Fazenda Pública. Então, eu defendo que se há previsão expressa na CLT, no 884, parágrafo 1º, de que a prescrição é matéria de defesa, não acredito que seria correta a declaração de ofício da prescrição pelo juiz, mesmo da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de defesa de um direito disponível do empregador que assume os riscos da relação de emprego. Bem, quero aqui agradecê-los pela presença mais uma vez, também doutor Rogério Neiva, a doutora Raquel e, claro, Alexei, parabéns aí por toda essa abordagem, pela escolha do tema, um tema realmente bastante relevante. E lembro que você também pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. Mande o seu trabalho para o endereço academia@stf.jus.br e tanto o Academia quanto os outros programas da TV Justiça podem ser vistos também pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.